A gente volta a falar sobre esse ataque em uma escola de Blumenau, onde 4 crianças foram mortas. Esse ataque é uma creche, escola que recebe crianças de 1 a 12 anos. O contato agora na Rádio Band News FM é com o nosso colunista, o médico psiquiatra, doutor Jairo Bauer. Doutor, bem-vindo aqui com a gente. Infelizmente é para falar de um assunto muito triste que provocou um luto coletivo de todos nós. Há 10 dias de um outro ataque em uma escola aqui na zona oeste da cidade de São Paulo. A gente teve essa notícia muito triste e pesada nesta quarta-feira. Doutor, eu aproveito, começando para te perguntar, uma dúvida que tem sido frequente de vários ouvintes nossos. Com o noticiário tão pesado, que muitas vezes acaba chegando às nossas crianças, como abordar esse assunto e como tratá-lo com os mais jovens, depois de tudo que aconteceu hoje? Boa tarde, Roberto, Eduardo, todos os cidadãos do PCM. Enfim, né, mais um episódio, né, triste, né, para a gente estar discutindo e falando sobre, né, como você mesmo disse, 10 dias depois de uma outra tragédia que aconteceu em São Paulo, né, essa história hoje aqui em Blumenau, Santa Catarina, eu estou em Santa Catarina também, é muito complicada, né, e isso faz em que a gente precise pensar em formas, né, de enriquecer essa conversa com as crianças, tanto em casa como nas escolas, né, Roberta? O tema morte, né, não é um tema que a gente costuma falar, trocar, conversar com os filhos e com as crianças. Mas é importante, né, que numa situação como essa, a gente discuta essa questão, né, com toda a delicadeza, com todo o cuidado possível, né, oferecendo uma escuta atenta, com muita troca, com muita atenção, com muito acolhimento, né? É uma atitude que eu acho que a gente tem que ter em casa, né, porque invariavelmente essas crianças, os filhos da gente, vão querer conversar sobre o que está acontecendo, e nas escolas, né, Roberta? A escola é tida, né, como um porto seguro para as crianças, né, um palco de interação, um local em que eles fazem os contatos sociais, em que eles constroem relações de confiança com os outros alunos, com os professores, com a comunidade toda. Então, é importante que a gente ocupe um tempo, né, do nosso dia para discutir como eles estão se sentindo, o que eles querem saber, né? Não fugir do assunto porque a gente está tratando de um assunto delicado, mas usar de cuidado, usar de acolhimento, usar atenção para poder falar desse assunto de uma maneira assertiva, Roberta. Doutor, você falou justamente sobre esse cuidado de falar com as crianças, mas a gente está vendo realmente comunidades, né? É um luto coletivo, quando envolve crianças principalmente. E a gente tem também uma situação que chama atenção, e até ouvintes da Band News FM já relatam, de que pais, né, preocupados, acabam não enviando os filhos para as escolas logo depois que esses ataques acontecem. Mas até que ponto essa atitude também não acaba colocando a criança, né, vulnerável novamente, porque não está indo para a escola, não está acompanhando, acaba percebendo que a rotina fica alterada num caso como esse? Eduardo, eu acho que é muito importante que a gente converse, que a gente dê o suporte, mas, né, eu acho central que essas crianças continuem a frequentar a escola, né? A gente veio de um período muito crítico aí nos últimos anos, em função da pandemia, do isolamento social, né, em que as crianças foram obrigadas a ficar em casa e distantes, né, da sua escola, dos seus amigos, das suas redes de contato. Isso teve um impacto tremendo, né, nas questões cognitivas, nas questões das relações sociais, na construção das habilidades sociais, no conteúdo, né? Então, é importante, sim, né, que essas crianças continuem a ir às escolas, né? Apesar da gente ter 2 episódios, né, separados por 10 dias, a gente tem que entender que as escolas todas do país estão funcionando, né? São provavelmente milhões de escolas, milhares, milhões de escolas funcionando. Óbvio que com questões a serem acertadas, cuidados a serem tomados,
reforços de medidas de segurança também a serem implementados, e a importância muito grande, Eduardo, de se discutir isso que está acontecendo também no ambiente escolar, né? É inevitável, né, que as crianças que estão envolvidas diretamente nessas comunidades, mas que as crianças, de uma forma geral, estão lidando com um processo de luto, de perda, de tentar entender o que está acontecendo. E nesse contexto, é importante que os pais façam um trabalho em casa com seus filhos, conversando, dando segurança, trocando com os filhos, mostrando a importância desse suporte, desse apoio, mas que esse trabalho siga nas escolas, né? Eu acho que os pais estreitando seus contatos diários com a escola implementando medidas importantes de cuidado, de segurança, de atenção, né? A gente falava muito aí na semana passada no estúdio da Band News FM da importância da gente educar essas crianças também com esse viés, né, do digital, né? A importância de entender, de prestar atenção nos sinais do que está acontecendo nas redes e como isso está impactando, interferindo, né, o comportamento e as emoções das crianças. Mas eu acredito que privar as crianças desse momento deles estarem na escola pode até, inclusive, reforçar, né, comportamentos evitativos, comportamentos fóbicos, né, e você cria uma situação mais complicada para frente também para as crianças e para o ambiente escolar como um todo, né? Sim, é importante a gente fazer circular informações de diálogo com as crianças, informações verídicas. Vários pais estão escrevendo para cá com medo, doutor, até de mandar as crianças para a escola, perguntando sobre notícias que rodam na internet. A gente sabe que há necessidade de muito cuidado com todas essas informações que ficam circulando pelas redes sociais. E a gente está tratando sobre esse caso há 2 dias, de 7 de abril, que é o Dia Nacional justamente de combate à violência nas escolas e ao bullying, doutor. Como é que esse caso pode impactar as crianças mais novas? A gente sabe que em algumas idades elas não guardam na memória alguns acontecimentos, até aproximadamente 5 anos, é isso, doutor? Existe uma dificuldade maior da criança reter uma memória, né? Se a gente mesmo for tentar lembrar coisas da nossa infância, possivelmente os fatos que a gente consegue resgatar são fatos a partir dos 5 anos de idade. Mas, Roberta, quando tem uma carga afetiva muito forte em uma determinada situação, a criança pode guardar isso de alguma forma na sua memória, né? Quer dizer, de uma maneira geral, a gente resgata de 5, 6 anos para frente, mas se existiu, se houve, né, alguma questão, algum impacto emocional muito grande que fica atrelado a essa memória eventualmente pode ser resgatada durante toda a vida, né? Então, eu acho que é importante a gente falar disso, né? Porque, sim, eu acho que as crianças, a gente tem que conversar com as crianças sobre isso, a gente tem que educar as crianças tanto em casa como nas escolas, né? Para a questão de como eles usam as redes sociais, que impacto as redes sociais podem ter nas emoções e nos comportamentos deles, né? Que cuidados eles podem ter, né? A gente precisa ajudar essas crianças a criarem seus próprios filtros, porque a gente não vai poder estar com eles o tempo inteiro nessa exposição nas redes sociais. Então, que a gente, pais e a gente, escolas, trabalhem juntos para que as crianças possam tomar mais cuidado com aquilo que elas acessam, entender os impactos, comunicar se alguma coisa está estranha ou está incomodando, né? Então, eu acho esse um ponto muito importante que você trouxe, Roberta. E, de novo, né, reforçar a importância, né, das crianças se sentirem acolhidas, seguras, né, para contar o que está acontecendo com elas, né? Uma outra coisa que você falou logo no começo, Roberto, que eu acho que é muito importante, se a gente conseguir evitar a exposição das crianças, né, a imagens muito explícitas, a conteúdos que podem viralizar pelas redes sociais, mas que também podem passar pela mídia. Eu acho que a mídia tem que ter uma cobertura muito responsável, né? A gente falava isso um pouco na última semana com o Dr. Daniel Barros, também colunista da Band News FM, da Roseli Saião, aí no estúdio da Band News, que é esse cuidado com a forma com a qual a mídia se ocupa dessa discussão, né? Cuidadosa, responsável, evitando imagens muito explícitas, evitando o que a gente chama de efeito contágio, né? Para que a gente possa se informar, para que a gente possa disparar a discussão, mas que essa discussão seja uma discussão cuidadosa, né?
Com certeza. Doutor, muito obrigada por conversar com a gente hoje, nesse dia difícil. Até uma próxima oportunidade. Bom trabalho para você por aí. Obrigado, Roberta. Obrigado, Eduardo. Obrigado da banda. Uma situação muito difícil, né? Mas acho que é importante que a gente esteja junto nesse momento. Muito obrigado. Viu? É isso, doutor. Obrigada.